Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série de lives que é a live em imersão e exercício e diabetes. Meu nome é Roberto Dório, sou especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes e eu ajudo aí o profissional de educação física a adaptar o exercício ao diabetes ou então o diabetes ao exercício, né? Desde a anamnese aí até a prescrição do treinamento com total segurança. E como tema, né, inclusive a gente trouxe aí hoje essa questão, e é uma dúvida que é até comum, né? Já várias vezes me perguntaram isso, e eu fiquei de falar numa live, acabei, sabe, vem outros tópicos, outras coisas, e a gente acabou passando. Que é justamente quem tem diabetes, né? A adaptação ao treinamento, ela é diferente de quem não tem diabetes? Então isso é uma pergunta interessante, porque se você fizer aí, puxar vários trabalhos aí publicados, você vai ver que muitas vezes quando se compara as pessoas com diabetes, tem um menor consumo de oxigênio, muitas vezes tem uma menor flexibilidade, tem também alterações, muitas vezes com o quanto vai desenvolver de força, ou o quanto ele tem aí de velocidade, né? A gente encontra aí uma série de publicações que muitas vezes trazem esse tipo de informação. Só que onde a gente tem que ficar atento com essas informações, né? É justamente na questão relacionada à amostra, né? Qual foi a amostra que teve aí? Que tipo de portador de diabetes que é? Porque muitas vezes o que a gente observa, que a hemoglobina glicada, muitas vezes o pessoal é um pouco mais alta, os indivíduos, a média glicêmica que eles tiveram, né, ou mesmo quando iniciaram o exercício, ou mesmo no final lá das avaliações, muitas vezes elas não estavam exatamente no tempo, no alvo. Então, essas alterações metabólicas que vão, claro, o organismo está sendo avaliado, mas no momento onde a parte metabólica ela não está ali dentro do que a gente sabe que é mais adequado. Então, por isso que a gente tem também já publicações aí mostrando que o portador de diabetes, ele estando dentro do que é aí o alvo, né, que seriam glicemias menores do que 180 e acima de 70 miligramas por decilitro, ele, consequentemente, ele vai ter um desempenho aí, ou uma adaptação ao treinamento muito parecida a quem não tem diabetes. O grande problema que a gente tem ele vai estar diretamente relacionado a que tipo de controle metabólico em relação ao diabetes esse indivíduo tem. Então isso sim vai fazer aí toda a diferença. Tanto isso é a prova maior que a gente tem, né, do que eu estou falando, são exatamente os campeões olímpicos que tem aí, né, tem várias modalidades que a gente sabe que tem aí indivíduos com diabetes tipo 1. Então, quer dizer, se é verdadeiro, né, essas publicações são verdadeiras, por exemplo, o indivíduo com diabetes, quando comparado a um semelhante a ele, né, peso, composição corporal ali, mesma faixa etária, sem diabetes, tem um consumo menor de oxigênio. Ou ele produz menos força, tem menos velocidade. Então, tudo isso, aí como é que você explica o indivíduo ser campeão olímpico tendo diabetes tipo 1? Então, o que acontece? Aonde está aí, eu acho que é o foco nosso, né, principalmente aí como profissional de educação física, é exatamente ajudar aí o nosso aluno com diabetes, principalmente na parte relacionada à educação em diabetes, para que ele não venha treinar, por exemplo, em hiperglicemia, para que ele não fique fazendo episódios de hipoglicemia durante o treino ou mesmo após o treino. Porque todas essas alterações metabólicas, elas vão trazer aí uma necessidade maior do organismo tentar se adaptar. O nosso organismo ele sempre está buscando a homeostasia, ele não consegue a homeostasia durante o esforço físico, né, que é um momento que naturalmente é um estresse para o sistema, mas ele busca uma situação de controle, né, um estado de equilíbrio. Isso é natural dos nossos sistemas, né? O sistema nervoso central ele fica à frente aí controlando todos os demais sistemas para que se adaptem àquele determinado momento. E se o nosso aluno com diabetes ele está vindo lá treinar, chega descompensado, quer dizer, você já está provocando através do treinamento uma, uma, um estresse naquele organismo que já não está partindo da homeostasia.
o estado que ele deveria estar em homeostasia, ele já não está. Então, é aí que complica, né? Esse é o detalhe maior que a gente tem quando se compara, né, os trabalhos normalmente com o indivíduo que tem diabetes, quer dizer, em que momento, como é que estava aquilo lá. Então, eu estou falando isso porque é muito comum a gente pegar esses trabalhos. Então, o importante é, vocês precisam, sim, na hora que você lê o trabalho, dá uma olhada na amostra. Os portadores de diabetes, qual foi a glicemia que eles tiveram? Claro que pela amostra vai aparecer lá o valor médio de glicemia. E qual foi o desvio padrão? Isso é importantíssimo saber. Porque de repente você vai olhar lá, tem uma glicemia de 160. Tá bom, tá dentro do tempo no alvo. Teoricamente, metabolicamente, esse indivíduo tá, pelo menos em relação ao metabolismo da glicose, está muito parecido com outro indivíduo que não tem diabetes. Durante ali a avaliação, durante o teste que ele fez. Agora, qual é o desvio padrão? Quanto se desviou desse valor, quanto se distanciou para cima e para baixo desse valor? Que é geralmente a indicação que aparece lá, mais ou menos, aí tem lá um valor. Por exemplo, se aparecer sei lá, 41, vamos supor, que tenha lá um desvio padrão de 41. Quer dizer, o que aconteceu? Se tinha uma média de 160, teve indivíduo que começou a fazer exercício com mais de 200, né, 201 aí, e teve indivíduo que estava lá com 121, mais ou menos, de glicemia. Então, isso faz diferença. Então, na hora que você vai interpretar esses dados, assim, você não pode ignorar essa informação antes de ter a sua conclusão. Claro, é feito o estudo, a parte estatística, e vai ser publicado lá que sim, o indivíduo com diabetes tem menor consumo máximo de oxigênio, por exemplo. Mas é importante a gente conseguir interpretar essas situações. Porque, por outro lado, como é que você explica? Se o indivíduo com diabetes, ele é comprovado que ele tem menor consumo de oxigênio, ele produz menos força, menos velocidade, que ele tem problema com a flexibilidade. O problema com a flexibilidade que tem diabetes está relacionado basicamente ao quê? Exatamente a um baixo controle metabólico. O indivíduo em hiperglicemia, né? Aquele excesso de glicose que a gente tem circulando no sangue, ele vai afetar todos os sistemas. Então, inicialmente, sistema principalmente cardiocirculatório e, consequentemente, depois também a parte relacionada aí à parte estrutural. Então, a questão relacionada aos tendões, principalmente, por isso que leva muitas vezes o indivíduo a ter neuropatia periférica, quer dizer, começa a afetar a parte dos estímulos nervosos, né, as sinapses aí no sistema nervoso, por conta daquele excesso de glicose que foi comprometendo aí o sistema. E também esse acúmulo de glicose, né, tanto em todas as estruturas, ele também vai atrapalhar lá no movimento articular. Então, muitas vezes, isso é uma relação, é algo que a gente tem que observar. Quer dizer, o indivíduo que tem um controle metabólico não adequado por um longo período, além dele ficar mais exposto às complicações crônicas do diabetes, a parte, né, o risco maior de ter aí retinopatia, nefropatia, neuropatia periférica e autonômica, ou muitas vezes a somatória dessas complicações crônicas, que pode acontecer também, né, o indivíduo não ter só uma delas isolada, como ter a associação também. Isso está muito relacionado ao tipo de controle que ele tem. Então, o detalhe é, isso impacta, né, diretamente no nosso trabalho como profissional de educação física. Se você está trabalhando com alguém que tem diabetes, essa pessoa vive descompensada. Então, eu sempre, né, dou dicas aqui, principalmente de como a gente lidar com aquelas situações pontuais. O pontual que a gente tem chegou lá em hiperglicemia, ficar mais atento aí à questão da desidratação, certamente já está presente. Ficar atento com a cetoacidose, principalmente aí no portador de diabetes tipo 1. Então, isso são situações importantes que a gente tem sim que ficar atento. Agora, esse indivíduo a médio e longo prazo, o que vai acontecer? Primeiro, você, como profissional de educação física, vai começar a ter um retardo no sucesso do resultado do seu trabalho. Você vai fazer a avaliação, a prescrição, o acompanhamento, as reavaliações, as adaptações necessárias para garantir aí a evolução do treinamento e muitas vezes isso acaba sim sendo impactado por conta do indivíduo não ter um bom controle metabólico.
Então, por isso que eu sempre comento com vocês, né? O ideal é quem tenha diabetes vá lá treinar exatamente dentro do tempo no alvo. Do tempo no alvo, desculpa, com a glicemia no alvo. Tempo no alvo é o tempo que a gente calcula quanto tempo, né, em um determinado período, aquele indivíduo com diabetes ficou nesses valores que eu falei, aí abaixo de 180 e acima de 70. Quanto mais tempo o nosso aluno com diabetes ficar dentro desses valores, melhor. E o exercício, de uma maneira geral, ele contribui bastante para ajudar o indivíduo com diabetes, seja diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, a permanecer mais tempo dentro do alvo. Claro que a gente não pode ignorar, não é só porque eu fiz exercício, eu não vou fazer a contagem de carboidrato, por exemplo, vou ficar comendo um monte de coisa, mas não vou aplicar insulina. Isso certamente vai aumentar o risco de ficar dentro do alvo, certamente vai sair, vai ficar fazer algum quadro de hiperglicemia. Mas, sim, muitas vezes é necessário, principalmente no pós-treino, ajustar aí as dosagens de insulina, às vezes a insulina basal ou a insulina ultra-rápida. Isso, claro, tem que ser feito em conjunto aí com o médico para evitar que esse indivíduo fique fazendo hipoglicemia. Porque tanto um episódio de hipoglicemia ou hiperglicemia, ele tanto vai impactar no rendimento ali durante o exercício, quer dizer, no momento que o nosso aluno está ali fazendo o exercício com a gente, como também ele vai impactar no pós-exercício. Então a gente sempre está, né, comum aí na fisiologia do exercício, a gente sempre comentar a respeito do EPOC, né, que é aquele momento que mesmo no repouso, no pós-exercício, a tendência natural é o indivíduo captar uma quantidade um pouco maior de oxigênio, porque, claro, o metabolismo ainda se mantém acelerado para tentar repor o que foi gasto ali, ou a parte de desequilíbrio que aquele estímulo ocasionou ao sistema. E, consequentemente, depois de tudo isso, tem que fazer a síntese de estruturas proteicas, né? Não só da parte das estruturas contráteis ali, das fibras contráteis aí, da parte muscular, mas também de outras estruturas proteicas do nosso corpo, como por exemplo a hemoglobina, né? O próprio GLUT4, que é transportador de glicose, e tantas outras estruturas que a gente tem proteicas que muitas vezes precisam sim ser refeitas depois do treino. Então, esse período no pós-treino, ele é extremamente importante para garantir o nosso resultado como profissional de educação física, dentro do trabalho que você está fazendo com esse indivíduo com diabetes. Então, por isso que eu sempre comento, né, com vocês da importância aí dos profissionais que normalmente acompanham quem tem diabetes. O profissional de educação física é aquele onde o portador de diabetes vai ter mais contato. É comum a gente treinar a pessoa 2, 3, 4 vezes na semana. Você encontra essa pessoa. Então é muito, ele certamente a gente vai, claro, trazendo, né, autoridade para esse indivíduo, autoridade por questões de resultados. Você muitas vezes orienta ele, fala, você mediu a glicemia, você faz a análise ali de quanta insulina ainda tem ativa, a alimentação que ele fez ali antes de vir para o exercício, e você vai dosar o tipo de exercício que você vai fazer, o modo que você vai aplicar. E aí o que acontece? Você mantém um resultado bom, ele começa a confiar em você. Isso é natural acontecer. Mas você acaba, e eu falo da autoridade no sentido de você conversar com ele, dar algumas instruções, ele vai realmente te ouvir. Ele fala, pô, toda vez que eu faço, é uma questão de. É igual os ratinhos no laboratório, né? Você vai lá dar um estímulo nele, ele aprende que ali dá choquinho, ele não mexe mais. É a mesma situação, ele aprende que apertando alguma coisa ali vai cair água, então ele sempre vai apertar. Então é a mesma situação, ele percebe que toda vez que ele segue mais ou menos o que você está orientando, consequentemente tem um resultado bom. E, do contrário, quando ele acha que não, muitas vezes tem uma experiência ruim. Então, consequentemente, naturalmente, você vai aí colocando aí autoridade nesse sentido, e sem dúvida, a gente passa, assim, muitas vezes a ser amigo, né, dos nossos alunos aí com diabetes, isso aí é natural acontecer. E ele faz questão aí de compartilhar com você muitas vezes o que está acontecendo com ele. Isso é extremamente importante, né? Que eu já falei dessa parceria, da questão de quem tem diabetes, né? Passar as informações adequadas aí para o profissional de educação física, principalmente aqueles episódios aonde você não está ali na aula. Enquanto está na aula, a gente tem o controle aí das variáveis. Agora, o que aconteceu antes do indivíduo vir para a aula? O que está acontecendo depois da aula? Que é isso que vai dar subsídios para nós, como profissionais de educação física, poder adaptar o treino, poder adaptar o modo que a gente está atuando com esse indivíduo.
E o nosso sucesso depende basicamente de um bom controle glicêmico. O exercício ajuda, sem dúvida alguma. No pós-exercício vai ter esse momento aí do EPOC, tem a questão relacionada à sensibilidade aos receptores de insulina no tecido, principalmente no tecido muscular, aonde a sinalização, né, a ligação ali da molécula de insulina junto com o receptor para começar ali a série de fosforilação, para fazer a captação da glicose, ela vai acontecer de uma maneira muito mais simplificada. Né? A resistência à ação da insulina ela fica diminuída. Isso aí em qualquer indivíduo. Não é só em quem tem diabetes. O nosso corpo ele trabalha de uma maneira totalmente inteligente. Então, se o indivíduo foi lá, treinou, independente dele ter diabetes, no pós-treino, naturalmente, ele sensibiliza o receptor de insulina. Porque precisa repor a glicose que foi gasta. Precisa dessa glicose para, junto com a gordura, ser metabolizada para poder ter energia e gerar energia para fazer síntese proteica. Então, o sistema ele tem que trabalhar. E o portador de diabetes, a pessoa com diabetes, acaba se beneficiando disso. Porque toda vez que ele faz exercício, pelo receptor de insulina estar mais sensibilizado, quem tem diabetes tipo 2, tem menos problemas de hiperglicemia no pós-prandial, principalmente, e quem tem diabetes tipo 1, muitas vezes acaba economizando aí na insulina, né? Vai fazer as correções, faz com uma dosagem menor. Então, quer dizer, todo mundo sai ganhando com isso. Isso é ótimo, na verdade, a médio e longo prazo. Porque para quem tem diabetes, é ruim ficar em hiperglicemia e também não é nada bom ficar com uma grande quantidade de insulina circulando o tempo inteiro no sistema. A insulina está envolvida em tantos outros processos aí metabólicos do nosso corpo, não só a captação da glicose. E tudo que é em excesso no sistema, ele vai sim, o sistema vai pagar um preço por isso. Então, é algo que nós temos que entender que o nosso aluno com diabetes, principalmente quem tem diabetes tipo 2, o que é interessante, não deixá-lo ficar com hiperglicemia e principalmente diminuir aí a quantidade de insulina que ele vai ter circulando no sistema. E para quem tem diabetes tipo 1, evitar sim os episódios com hipoglicemia, principalmente. Porque nessa dosagem, o sistema nervoso controla, né, essa liberação hormonal e é algo que é milimetricamente controlado, então não tem nós, né, como portadores de diabetes tipo 1, tem que ficar ali mesmo pelo sistema de infusão contínuo, toda hora medindo a glicemia, ficar informando o sistema para ele ver o quanto se ele vai aumentar a dosagem de insulina ou ele vai diminuir essa liberação da insulina, ou mesmo preparar ali a insulina na caneta ou mesmo na seringa para ficar fazendo várias aplicações, a gente está tentando imitar, né, fazer a imitação aí de algo que é perfeito. E a gente sabe que a, a, tem que se esforçar muito para tentar ter aí um controle mais próximo, quer dizer, tem que trabalhar bastante. Né? Outro dia estava vendo aí um artigo que eles estavam justamente falando disso, né? Do tempo que o portador de diabetes, na rotina diária dele, ele gasta com atenção para tratar o diabetes. Então é algo que realmente assim, precisa estar realmente é um percentual até alto, eu não me lembro agora exatamente qual é o valor, mas eu lembro que é um percentual bem maior do que qualquer outra pessoa vai gastar com energia aí pensando nela mesma durante o dia, né? Então, e realmente, quando usa o sistema de infusão contínua, ele é interessante, que outro dia até eu fiz uma postagem das glicemias antes, depois do exercício, mostrei lá quanto estava o sensor e quanto estava na bomba, aí alguém comentou lá no Instagram, a pessoa colocou assim, falou, nossa, é meu sonho usar a bomba, quer dizer, a bomba, ela é boa? É ótima, tem uma série de vantagens, mas tudo a gente tem que avaliar as vantagens e as desvantagens, porque a bomba também, ela, qualquer momento que tem uma variação na glicemia, que você pôs um limite superior ou inferior, ela vai ficar pitando, não importa se é 2 e pouco da manhã, 3 da manhã, né? Então muitas vezes você acorda com a bomba pitando lá e você fica preocupado porque está dando sinal de hipoglicemia, você vai lá medir sua glicemia, a glicemia está dentro do normal. Então tem esses contras aí também. Não é uma coisa assim tão, mas é o que eu falei, é algo que é totalmente milimetricamente, né, controlado aí pelo nosso sistema nervoso, e a gente fica tentando imitar, e a imitação a gente sabe como é, né? Então, pessoal, a mensagem, né, de hoje aí, que eu trouxe essa questão aí de quem tem diabetes, né, tipo 1, tipo 2, que seja aí,
comparado a quem não tem diabetes, ele tem uma dificuldade maior com a adaptação ao treinamento, seja ao treinamento de força, ao treinamento relacionado à parte que envolva aí a coordenação motora, né, a parte neuromuscular, a questão de flexibilidade. Muitas vezes tem uma série de trabalhos que mostram que sim, só que aonde nós precisamos estar atentos, exatamente na amostra. Quer dizer, qual foi a glicemia que esse pessoal teve ali naquele momento, né? Ele estava hiperglicêmico, e isso vai influenciar no resultado do teste, do acompanhamento que foi feito. Qual é a hemoglobina glicada que esse indivíduo tem? Não é? Que a gente sabe que a hemoglobina glicada, o percentual dela representa lá uma média de glicemia. Então, se o indivíduo tem uma hemoglobina glicada aí com 8% ou 9%, quer dizer, ele está com 200 lá de glicemia. Então, quer dizer, é uma pessoa que tende a ter uma glicemia muito mais alta. Então, nessa situação, sim, esse indivíduo vai ter diferença em relação aos indivíduos que não têm diabetes. Agora, quando se pega os indivíduos que têm uma glicemia mais dentro do padrão, que é o que é recomendado aí, menores que 180 e acima de 70 na maior parte do tempo, esses indivíduos eles são sim naturalmente muito próximos a quem não tem diabetes. E os atletas olímpicos, né, ao qual eu me referi aí, que a gente tem vários de que são portadores de diabetes, principalmente portadores de diabetes tipo 1, eles têm um controle glicêmico muito bom. E isso aí, claro, faz com que eles sejam campeões olímpicos. Então, é algo que a gente precisa, sim, ficar muito atento com essa situação. O que eu quero muito aqui, quem tem diabetes, e de repente está acompanhando aqui a live, não fique acomodado com essa situação. Ah, não, tem diabetes, né? Então é assim mesmo, eu vou progredir menos. Não é verdade. E nós, como profissionais de educação física, a mesma situação. Porque isso vai impactar não só o resultado do nosso aluno em relação a ele mesmo, mas também ao nosso trabalho. Então, é nossa responsabilidade trabalhar em conjunto com o aluno para que ele consiga ficar mais tempo aí dentro do alvo, conversar com os outros profissionais também, fazer um trabalho em conjunto, que aí todo mundo ganha. Se tem lá, né, 3, 4 pessoas lá no mesmo barco, está todo mundo remando para o mesmo lado, de maneira sincronizada, certamente esse barco vai se deslocar aí de uma maneira bem mais eficiente, bem mais rápida, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí para quem me acompanhou até agora. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!